Saudações Dukes e Duques Tricolores, aqui quem fala é Duque Tricolor, para mais esse vídeo. Bom, cara, eu não sei quanto tempo de vídeo vai ter esse vídeo não, cara. Eu peço desculpa para todo mundo que realmente gosta de Fluminense, mas pô, 40, 50 minutos é o mínimo que eu vou poder conseguir fazer. Tudo isso. Antes disso, se inscreva no canal, faça o triplo C, curte, comente e compartilhe. Meus sociais estão na descrição desse vídeo, TikTok pra zoeirinha, YouTube, que você tá aqui agora, YouTube Shorts, que eu sempre comento, sempre falo sobre o vídeo que vai acontecer, o que já aconteceu há pouco tempo atrás. Instagram, que eu comento sobre todos os vídeos que vai acontecer no dia, para você não ficar desatento, assim, não sabia disso, ou tipo assim, eu não sabia que era esse tema agora. Que você sabe, você não pode falar para mim que você não sabe. TikTok, YouTube Shorts, Instagram Reels e Twitter, que é para informar quando chegou aquele vídeo. Então, eu fiz de tudo para que vocês não possam falar que eu não fiz esse trabalho todo. É o maior trabalho que já tem. Eu não vi nenhum outro canal no YouTube fazendo isso. Não tem outro canal. O meu é o único que informa tudo que vai acontecer no meu canal. Tudo. Pix na tela. Se quiser me ajudar, com qualquer valor, vai me ajudar bastante. E vídeo todos os dias 10, 12 e 20 horas. Por que eu não estou falando dos outros horários? Porque não dá. Esse vídeo aqui não vai dar, tá bom? E vamos falar sobre a torcida. Realmente falando, está no caminho de um vexame. Esse vídeo aqui, ele foi criado 9 de 2 de 2023. Até o jogo em questão, que vai ser dia 12 de 2 de 2023, pode acontecer muita coisa, como pode não acontecer nada. Eu vou na hipótese de que pode não acontecer nada. E que realmente pouquíssimas pessoas realmente vão lá para comprar o ingresso. Então, muita coisa ali tem de referência. Muita coisa tem de referência. Realmente falando, é complicado. Eu vou fazer um react com vocês sobre o vídeo do Gabriel Amaral. Vou também fazer algumas pontuações que o próprio Leandro Dias fala. E vou dar a minha opinião. E é por isso que vai ser esse longo esse vídeo. Muito longo. Então, já que a gente tem que começar para algum lugar, vamos começar. Vamos começar com Gabriel Amaral. E bom, eu só quero fazer uma coisa aqui antes, que eu nunca tinha feito e que eu não vou fazer, tá? Vou fazer somente depois, no próximo tempo. Que vai ser o seguinte: vai ter vexame porque os tricolores não estão comprando os ingressos para o clássico. E bom, vamos analisar ponto a ponto do que ele está falando, depois analisar o que o Leandro Dias está falando, e a gente vai dar um resumo próprio nosso, que vai ser longo pra caramba. Esse vídeo aqui eu vou trabalhar no modo papo reto. Pra quem não conhece, eu vou no modo Gugu Tricolor. Pesquisa aí o canal dele. Ótimo canal, Gugu Tricolor. Se você não se inscreveu, você está perdendo muito do seu tempo vendo meu canal. Gugu de Volta Redonda, sei lá, tem um Gugu Tricolor de São Paulo também, mas pesquisa aí, acha o canal dele. Papo reto aqui por quê, tá? Porque é o mesmo assunto todo ano. E, assim, tanto é o mesmo assunto todo ano que tem vídeo de 2018 aqui no Raiz Tricolor falando sobre público no estádio. E eu queria abrir esse debate aqui, e é por isso que esse vídeo aqui ele não tem julgamentos. Como sempre eu faço aqui na hora, esse vídeo não é julgando ninguém que não vai no jogo. Só pra ter uma situação, ele falou a palavra todo ano. Ano passado foi um dos melhores públicos do Fluminense. Mesmo assim, o Fluminense não ganhou nenhum título. A gente teve o mesmo número de... Eu acho que as pessoas esquecem e muitas das vezes querem ignorar o fato de que o público que a gente tem em 2012 e 2010 é o mesmo público que a gente teve no ano passado.
mesmo número de público. Sabiam disso? É importante a gente comentar isso. Então, antes de a gente falar sobre público e tudo mais, tem que falar o seguinte: ano passado, a nossa média de público era muito grande, igual ao de nível de ganhar campeonato brasileiro. Mas naquela situação, nós não ganhamos o campeonato brasileiro. Continua. Mas eu queria entender e refletir e trazer também reflexão para você sobre o público de Fluminense e Vasco no próximo domingo. Se você não me conhece, eu sou Gabriel Amaral, eu sou jornalista, sou tricolor, não estou no meu cenário habitual, porque na teoria eu estou de férias, mas a gente sabe, né? Sempre brinco isso, o youtuber nem trabalha, mas também não tira férias não. Não tira férias, continua. Exatamente, eu nunca tiro férias. Então eu peço pra você. Aquelas férias que eu tirei lá atrás não foi férias, foi uma coisa obrigatória, porque realmente o meu computador não era tão bom assim para fazer filmagem. Eu tentei de tudo, eu passei até mesmo com dor de garganta em muita parte do tempo, muito para ver se aquele computador ali servia, e acabou não servindo. Mas eu nunca tive férias de verdade, eu nunca vou tirar férias desse canal. Você deixa um like aqui embaixo, você se inscreva aqui no canal. Você tricolor que está vendo isso daqui, se achar interessante essa reflexão, você compartilha isso nos seus grupos de torcida e etc, porque eu acho que todo mundo tem que contribuir nesse debate. E você vascaíno. Só para ter uma ideia aqui, porque eu tô pegando, assim, o Gabriel Amaral é um dos maiores realmente influenciadores do Fluminense. Para você ver como que é a situação, o maior é 186 mil. Ele é o maior. Isso não te preocupa alguma coisa, não? No que tá vendo isso daqui, cara, você esperava um vídeo chiliquento pra poder dar. Não é esse o meu canal, tá? O princípio do meu canal não é esse, não é ficar fazendo ceninha pra torcida do Fluminense gostar quando eu ganho, ou pra torcida do Fluminense ficar puta junto comigo quando o Fluminense perde, ou pra rival zoar, viralizar com o rival zoando. Não é esse o princípio do meu canal, não. Beleza? Vou cortar o vídeo aí no meio para poder fazer o anúncio, que é o seguinte: você tá falando, Gabriel, então eu tô aqui em Arraial da Ajuda e eu tô com essa camisa aqui. Aí, beleza, você vai falar, pô, Gabriel, tá, você vai fazer o anúncio, camisa é Fute Fanáticos. Isso mesmo, Fute Fanáticos. E o que é esse vídeo de início, né? Eu cortei porque não é a parte do meu canal mesmo. O Fluminense vendeu mais ou menos em 4 dias, né, 3 dias eu acho, de sócio pro jogo de domingo contra o Vasco, em que a gente é mandante, mas a arquibancada é dividida, meio a meio. O Fluminense vendeu cerca de, até 1h da tarde de hoje, 7 mil ingressos, mais ou menos. E o Vasco, após lembrando, tá? Esses 7 mil ingressos estão incluídos ao tempo todo que ficou aberto para sócios do Fluminense e hoje quando abriu para público geral. Já o caso do Vasco só abriu para o público geral e para os sócios do Vasco nesta quarta-feira. Os sócios do Fluminense tiveram prioridade, porque o Fluminense é o mandante do jogo. Sim. E, bem, acho que em 3 horas, se eu não me engano, por volta de 3 horas ali, o Vasco esgotou todos os assentos da Norte, que é o setor onde o Vasco fica com exclusividade, né, a torcida deles. Esgotou também as cadeiras da Leste, que seriam o setor misto. Esses setores foram esgotados. E isso, obviamente, chamou atenção. Mais um clássico, com público baixo. Eu até gravei um vídeo, acho que ontem, acho que é o meu penúltimo vídeo, falando sobre isso aqui, que o próprio Fluminense tinha ficado preocupado com isso, queria fomentar uma campanha de ida ao estádio. Inclusive fiz vídeo aqui sobre isso, mas vou falar também de um problema sobre isso. Enfim, porque sabia que o número será baixo. No momento, só há ingressos sendo vendidos para o setor sul, setor da torcida do Fluminense. E aí, isso... Só para você ter uma noção, então, só para a gente fazer uma cartografia aqui sobre o local do estádio. Só para a gente fazer uma cartografia aqui, que é importante a gente mostrar realmente a situação. Abrir imagem nova ali. Só para a gente ter uma noção. Eles lotaram isso aqui, lotaram isso aqui. Isso aqui deve ter mais alguma coisinha. E aqui tá vazio. Tá?
Então, tecnicamente falando, vai ser entre 70 ou 60. 70. Vamos colocar aqui, vai ser entre 70 a 30 de Fluminense. De Vascaíno contra Fluminense. Então 70 Vascaíno, 30 Fluminense. Causa todo um rebuliço, e eu não vou falar aqui de zoação de Vascaíno, nada disso, não é esse o ponto aqui. Mas causa todo um rebuliço do que por que a torcida do Fluminense não vai ao estádio, por que a torcida do Fluminense abandonou e etc. E o primeiro corte que eu quero dar aqui é o seguinte, primeiro, tá? É pra gente não voltar pra um lugar onde a gente não tá mais. E o que você tá falando, Gabriel? A torcida do Fluminense, ela é mais presente hoje do que ela era antes. E antes, eu não tô falando na década de 80, 70, não é esse o ponto. Tô falando há 10, 15 anos atrás. Quem é aqui, eu tô olhando pro microfone pra olhar pra câmera, né? Quem é aqui do canal sabe que eu não sou uma pessoa que vai endeusar tempos atrás como se o Fluminense botasse dezenas de milhares todo jogo. Não. Tem vídeo aqui no canal provando isso, inclusive. O clássico exemplo que eu sempre dou é a Libertadores de 2008. O Fluminense estava 24 anos sem jogar a Libertadores, um tempão. E tal, toda uma comoção, tinha sido campeão da Copa do Brasil, tinha terminado o Brasileirão bem, em quarto lugar, com uma reação ótima no segundo turno, e o Fluminense estreou no Maracanã, na Libertadores, aquele Maracanã que coube mais de 90 mil na final, estreou no Maracanã para 35 mil pessoas contra o Arsenal de Sarandi. Aquele gol do Lula tinha 35 no Maracanã. E nos jogos contra a LDU e contra o Libertad também teve até menos. Contra o Atlético Nacional era um jogo no horário ruim, mas teve também. Oitavas de final de Libertadores foi ruim. Só começa a encher mesmo, por ser mais de 60 mil, a partir do jogo contra São Paulo. Essa época a gente não volta mais. É a época de ter 4 mil no Engenhão, 5 mil no Engenhão, mesmo a gente disputando o título brasileiro, essa época não volta mais. Os públicos hoje do Fluminense são melhores e 2022 está aí para provar isso. É isso que eu falei, viu? Olha só como que eu falei lá pra você. Que, tecnicamente, se você for ver as métricas de público de 2022 e pegar justamente as métricas de público de quando o Fluminense foi campeão brasileiro, nós estamos igualados. Não estamos igualados. Então, parabéns ao Gabriel, que lembrou tudo isso daí, que foi interessante, que foi importante. E olha que eu não vi esse vídeo. Tô vendo agora com vocês. Não deixe esse pedaço de desanime e faça você achar que lá atrás voltamos ao que era em 2018 e 2019. Não. A gente não voltou para aquele cenário de em jogo do Brasileirão abrir só a leste e a sul inferior. Aquele cenário ridículo de não abrir a sul superior. E não era ridículo porque, não, era ridículo porque não tinha gente, porque não esgotava a sul inferior. Eu fui no Fluminense Santos, que foi assim. Teve outros jogos em 2018 que era dessa forma. Então, tá, eu acho que a gente tem que falar sobre por que aconteceu isso tudo. Sabe por que aconteceu isso tudo? Porque o Fluminense ele foi derrapando, colocando realmente menos e menos pontos. Até chegou um momento ridículo que, se a gente não vencesse do Palmeiras, que era o campeão brasileiro naquele ano, a gente poderia estar rebaixado no jogo seguinte. E do tipo, o que adianta? É sério mesmo? Então quer dizer que eu tô indo lá pagar o ingresso pra ver meu time sendo rebaixado? Cara, ir pro estádio é investimento, cara. Isso daí é psicologia, tá? O que significa investimento, né, na psicologia? É justamente isso. É quando você se apropria daquilo que você tá indo. Cara, é um absurdo isso. Não parecia que o Fluminense queria torcedor. A gente via destaques horrorosos dentro do Fluminense. Chegou no ponto que a gente teve Júnior Dutra como um dos principais, como um titular do time. É um cara que nem na Série D iria estar. Então foi de insanidade em insanidade que realmente minou a torcida. assim,
Não deixe você achar que por causa dessa confusão no Fluminense e Vasco, etc., a gente voltou para esse período. Não. Tem mais gente hoje. A gente encarou em 2022 com ótimas médias. Mas foi porque o Fred, a despedida de Fred envolveram 2 jogos. Corinthians e Ceará. Tirando esses 2, a nossa média pública ainda era espetacular também, mesmo com jogos em volta redonda. Então esse era o primeiro ponto que eu queria focar. Agora vamos falar dos problemas. Do por que as pessoas não vão. Só pra ter uma ideia, tá, não, eu quero pontuar esse ano de 2022 para entender algumas coisas. Primeira coisa, o Fluminense, se você for ver, a gente cai muito cedo na Libertadores, cai muito cedo na Sul-Americana, mas a gente já tem 2 competições grandes para realmente ter ali alguma esperança. O Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil. Certo? Eu acho assim que você tem que parar e pontuar isso, porque senão você não vai entender o que acontece no redor disso tudo. O meu canal ele fala muito mais sobre esse redor. O Gabriel Amaral ele só vai falar pontualmente algumas situações. Agora eu vou falar um cheio. Eu não sei se ele vai falar também isso. Mas vamos falar importante. A gente chegou a ser semifinalista da Copa do Brasil contra o Corinthians, onde que o primeiro jogo foi 2-2. 2-2. Que realmente era para ser 2-1 Fluminense. E no jogo depois era pra gente ter empatado pra ir pra final contra o Flamengo. E aí ganhar o Flamengo e ser campeão da Copa do Brasil. Ou seja, tecnicamente falando, o Fluminense encheu muito estádio por conta dessas 2 promessas que a gente teve. E que realmente o Fluminense se apropriou disso. Só que a gente falha no Corinthians, falha no Campeonato Brasileiro, e sabe o que acontece? Durante esse período de tempo, a torcida cai. Sabe por quê? Porque ainda tinha aquela esperança. Que hoje esse time aqui não parece ter. No Fluminense Vasco. Tem algumas situações, tá? Eu fiz uma pergunta no Twitter, perguntando, né, um tweet perguntando. Aliás, responda. Na sinceridade. Só pra ter uma ideia, eu vou abrir aqui meu Twitter pra falar que eu postei isso também. Então se você é do meu canal e ainda não respondeu, mesmo que ele já tenha feito esse vídeo, eu já fiz justamente aqui a situação. Ó. 48 pessoas viram meu tweet. Então é isso que eu falei. Eu nem quis que alguém fizesse alguma coisa aqui com isso aqui. Para quem não comentou sobre o motivo, e aí tipo, o meu é de não ter grana, e você, por que não vai? Responda ao post abaixo e não o meu, que é esse post aqui. Eu pedi pra fazer isso, tá bom? Verdade, eu falei que não ia julgar ninguém, não ia ficar respondendo, isso não é motivo, não sei o quê. Na sinceridade mesmo, no porquê as pessoas não iriam no jogo entre Fluminense e Vasco. E não me importa. Os tricolores não iriam. Até botei assim, sem filtro. Teve mais de 350 respostas, estou vendo aqui agora, muita gente respondendo. E aí eu vou ler alguns aqui. Moro em São Paulo, isso é óbvio, tranquilo. Eu acho que... Não, isso eu acho que a torcida eu não quero saber. Eu quero saber histórias pessoais. Eu não tenho dinheiro, gasto muito pouco para poder sobrar de curtir alguma coisa. Ganho muito pouco para poder sobrar de curtir alguma coisa. Moro a 2 horas e meia de outro que também é distância. Gasto muito com a viagem de carro, somado ao ingresso fica salgado. Tenho que pagar ingresso, estou começando agora no trabalho, preciso montar aula. Por pior que eu tenho compromisso familiar, porque o time está morto. Eu moro em outro estado. R$60 na caravana, mais 40 do ingresso. Acabei de pagar o IPVA. Eu vou trabalhar. Não tenho dinheiro nem para ir trabalhar, quem dirá para assistir festival de bagre. Não vou porque eu moro em Nova Iguaçu e teria que ir de trem, não sou maluco. Na volta é pior ainda, 8 da noite no domingo, voltando de trem, minha estação deserta. Sem condições de pagar ingresso, saindo de Caxias. Eu tendo dinheiro, vou aos jogos. Como não tenho, não vou.
Mó rolê retirar ingresso, Isso aí economizando pra foi fazer uma viagem pra ajudar. Enfim, teve alguns aqui, eu li alguns, tá? Perdão, esse ficou enfadonho demais. Mas eu li alguns aqui, e basicamente lendo, eu li todos, tá? Eu li todos, não li aqui agora. Não. Basicamente era o seguinte: time ruim, eu vi um ou outro falando isso, temor por confusão, e tinha uma subsequência ali que era temor especificamente por organizadas, nesse caso. Dinheiro, algumas pessoas inclusive tinham uma subseção falando, não tinha dinheiro, mas tinha uma subseção falando, estou economizando para jogos maiores. Bastante gente falou isso. E a questão também de dinheiro, mas a questão do sócio pagar o ingresso. Vamos lá, explicando rapidamente a questão do sócio, acho que você já sabe. Foi um acordo feito entre os clubes com a anuência da FERJ de que os jogos tivessem um mandante, mas todos os sócios, o sócio do visitante também tivesse desconto e fosse tudo por 50%. Então isso era um acordo feito. Essa questão do sócio, eu vou pontuar coisa por coisa. Acho que o time ruim, assim, não faz qualquer sentido. A gente tem um time melhor do que o Vasco, pode perder, claro que pode perder, mas a gente nos últimos jogos... Não é um time ruim. Vasco, depois eu vou falar um histórico aqui rapidinho recente. Nos últimos jogos também a gente tinha até momentos que a gente tinha times melhores e não foi tão absurdo assim. E também o nosso time não é ruim, né? Não foi a derrota contra o Volta Redonda que faz o nosso time virar horroroso. Tanto que a resposta que falava que era porque o time tá morto, etc., tinha um monte de gente discordando daquilo. O que mais me chamou a atenção, acho que são os mais fortes, eram principalmente dinheiro e temor por confusão e organizado. Óbvio, tem uma subsequência disso daí que nos dois casos, tá? Uma delas que é na torcida do Fluminense. Jogos contra o Vasco. Historicamente, alguns jogos contra o Vasco têm tido problemas maiores do que até mesmo jogos contra o Flamengo ou contra o Botafogo. Então eu entendo esse ponto, essa particularidade. E na questão do dinheiro, mas confusão, todos os clássicos, né, estão propensos a ter. Não deveria ser, mas tudo bem. Confesso que hoje em dia eu vou como imprensa, eu chego muito cedo e saio muito tarde. Mas nos jogos em que fui como torcedor, normalmente já fui em Fla-Flu, no meio da torcida mista, com a minha esposa que é flamenguista, nunca presenciei nenhuma confusão. Já teve confusão, já vi confusão em outra rua e tal, mas nunca presenciei nada ali de cara. Aí eu vou fazer justamente uma pontuação minha, né? Eu andei no lugar errado, não era pra ter andado, eu tava com a camisa do Fluminense, chegou 3 caras, entendeu? E eu consegui realmente, não sei como, acho que foi coisa divina, de espantar os 3 caras que veio pra cima de mim. E era num jogo de Fla-Flu, acho que eu tinha 22 anos. Até porque sou medroso. E a questão do dinheiro? Então assim, essa questão da confusão todos têm, e tem pro do Vasco também. O torcedor comum do Vasco também não vai no jogo por causa da confusão. A questão dinheiro. A questão dinheiro, ela é um fato, né? Início de mês, deveria não ser um ponto, né? Mas é um fato de que nem todo mundo tem dinheiro para ir, beleza. E a questão do sócio pagar o ingresso faz algum sentido, realmente incomoda você pagar o sócio 100%, você considera, você não vai ter que pagar ali 30, 40 reais num outro ingresso no meio do ponto. E é 30, 40 reais para um ingresso contra o Vasco, na Taça Guanabara. Não é um jogo importante. Aí eu acho que vem um fator diferencial para esse jogo, que é, pro Fluminense não é um jogo importante. Os clássicos esse ano eles têm sua importância? Tem, mas não é o principal jogo. Existe um problema crônico da presença do Fluminense em clássico? Eu acho que existe, e assim, desculpa se eu tô falando uma realidade, e aí das duas uma, ou se você quer acreditar que na verdade o rosa de cores as pessoas podem ter, mas que a água do mar não é molhada, ou se você quer negar a realidade. Você que escolhe, assim, mas a realidade, a nossa torcida é a terceira em tamanho do Rio. A nossa torcida, ela tem um tamanho menor do que a do Vasco. Desculpa, assim, não sei se você tinha essa noção. É um tamanho. Isso daí eu não vou negar que realmente, se você for pegar. Eu vi uma discussão aqui que o cara perguntou assim, mas me fala assim, como é que é a relação de torcedores? Eu falo assim, a relação de torcedores é 5-3-1. Sendo que na história é tipo assim, se você pegar
e multiplicar isso daí 10 vezes, aí eu posso falar uma coisa pra você aqui. Se você multiplicar 10 vezes essa mesma situação, vai ter assim, 5, 3, 1. Aí na outra você vai fazer 5, 3, 1. Na terceira você vai ter uma mudança, que vai ser 5, 3, 2, 0. E esse 2 vai ser pro Fluminense. Porque eu tenho certeza que a torcida do Fluminense hoje é maior do que a torcida do Botafogo. Eles podem se enganar lá, mas a nossa torcida é maior do que a do Botafogo. Mas nunca vai ser maior do que a do Vasco. Nunca. Tamanho consideravelmente menor. Eu não sei se eu tô te dando essa novidade aí agora. A do Flamengo é maior, a do Vasco, todas as pesquisas, até o mapa do Facebook, do Globo Esporte, que eu acho sensacional, mostram que é mais ou menos isso. Você vai ter ali metade do Flamengo, aí um quarto do Vasco, aí você vai ter uns 14% do Fluminense e uns 11% do Botafogo. É isso, esse é o cenário. Tem um vai ser mais pra lá, mais pra cá, mas o cenário dentro do Rio é esse. Então assim, obviamente a gente tem menos pessoas para ir. A gente tem menos para poder movimentar. Então as coisas que afetam a gente também afetam a eles, mas eles têm mais gente para poder ir. Agora, existem algumas particularidades dessa situação. Por quê? A gente não está tão superior ao Vasco. Existe a possibilidade da gente perder. Eles agora estão na Série A, tem um time um pouco melhor, a gente sabe quem são os jogadores do Vasco. Então não é aquele jogo em que a gente vai massacrar. Como por exemplo, eu fui fazer uma pesquisa que era... Qual foi a última vez que teve jogo 6-6 no Maracanã? E cara, muito tempo, tá? Muito tempo. Em 2022 o único que teve foi no Engenhão. Em 2021 o único que teve foi em Volta Redonda. O Vasco não estava na Série A. 2020 os que tiveram sem público. 2019 a gente foi mandante, teve em São Januário, teve no Maracanã, mas eles como visitante. A gente, no jogo como visitante do Brasileirão, foi um 0x0, a gente botou 7 mil na Sul, sendo que o Fluminense fez uma jogada de a leste inferior ficar só para sócios do Fluminense. Ela ficou bem vazia, mas tinha infiltrados. Eu fui na leste, inclusive, nesse jogo para não pagar ingresso, né, porque eu era sócio. Teve a questão da final da Taça Guanabara, mas foi aquela que não teve público tendo público. Teve jogo em Brasília, mas aí não conta. 2018, a gente, no jogo em que a gente era mandante, eles botaram 2.500 no setor de visitantes lá da Norte, né? Aquele quadradinho lá só. E a gente botou mais ou menos 2.500 também na Sul inteira. Foi uma tragédia, a reta final do ano, o time era horroroso. A gente perdeu por 1x0 esse jogo. Mas a última vez que foi no Maracanã, no Fluminense e Vasco, 6-6, foi na semifinal do Carioca de 2018. O Fluminense tinha uma ótima campanha. Tinha acabado de vencer em sequência 2 clássicos, na verdade tinha empatado, mas eliminado o Flamengo, vencido o Botafogo na final da Taça Rio. Era favoritaço, tinha metido um 3-0 no Vasco na fase de grupos, no Engenhão. E a gente tinha vantagem porque a gente era mandante no jogo também. E bem, sim, a gente tinha vantagem do empate ainda dentro do confronto. No final das contas, a gente perdeu 3-2, foi aquele jogo do Fabrício. O Fabrício fez o gol no finalzinho. O Sornosa fez gol pra gente de falta até. Tinha cerca de 4 mil na leste, a maioria de vascaínos. E tinha 7 mil e pouco na norte, que eram vascaínos, 6-6 o estádio, 7 mil pra eles, e cerca de 6 mil e poucos pra gente. Foi até parecido, você vê, a gente teve toda a vantagem da gente ser mandante, da gente ter todo o contexto positivo, a gente estava muito superior a eles e tal, e a gente não chegou ao número que eles tinham mais por causa da leste ainda. Então isso é um fato. Agora, existem particularidades, como eu estava dizendo, para esse jogo. Os clássicos esse ano, por mais que sejam do Carioca, são os jogos mais importantes para o Vasco. O Vasco vai ter a Copa do Brasil, vai ter o Brasileirão e tem os clássicos. Eles não disputam outra coisa. Então, obviamente, para eles é um clássico muito importante. eu acho que, tipo, vamos pontuar algumas coisas aqui. Realmente falando, pra torcida do Fluminense, tipo, pra mim, eu acho que chega a ter 2 pêndulos interessantes. O primeiro pêndulo é justamente o pêndulo de que a gente precisa ganhar mais títulos. O time ainda carece de mais títulos. De um lado. E é por isso que está tendo essa polêmica. Porque se não tivesse essa polêmica de fato, por que ele estaria comentando sobre isso? Eu acho que o próprio vídeo já fala sobre isso. Mas do outro lado, vem a questão justamente de que a torcida do Fluminense vai se focar muito mais em Libertadores
por conta do próprio Mario. Em Libertadores, em Copa do Brasil, em Brasileiro. Então, eu acho que a gente vai ter justamente aqui um degrau grande. Mas um degrau extremamente grande, né? Assim, a gente vai ter o Carioca aqui, e a gente vai ter um salto enorme, um degrau enorme para as outras competições. Que aí sim valem a pena, de fato. E claro, né, que a gente pode ter também um degrau enorme quando tiver também as semifinais e finais. Tanto que você escutou ali que um dos motivos foi justamente isso. Estou guardando dinheiro para entrar na semifinal. Porque até lá, cara, uma coisa que eu vou falar uma coisa. Entre os 4 primeiros. Acabou. Então, o quarto colocado... Por exemplo, a gente acabou sendo campeão sendo o primeiro. Mas ano retrasado também a gente foi primeiro. E quem foi campeão foi o segundo colocado. Que foi o Flamengo. Então isso tudo aí que a gente tem que levar em consideração. A derrota, eu acho que um dos motivadores que também reduziu muito a vontade do público do Fluminense foi a derrota do Volta Redonda. Porque se o Volta Redonda não tivesse perdido, esse jogo valeria muito pro Fluminense. Poderia justamente valer ele tá fora do Campeonato Carioca. Só que o Volta Redonda perde, o Fluminense passa a ser terceiro colocado, com o mesmo número de jogos. E agora se vence do Vasco, tanto faz o restante da temporada do Campeonato Carioca. Também que, tipo, vários fatores desmotivadores entraram ali, mas depois eu comento sobre isso. Tem um fator importante aí que é, além disso, a questão da classificação no Carioca, aí, a questão da representatividade no Maracanã. Aí você fala, pô, Gabriel, não vão decidir uma licitação por quem bota mais público. É óbvio que eles têm a noção de quem bota mais público no Maracanã. É óbvio que eles têm a noção de tamanho de torcida. É óbvio, eu sei disso. Mas a questão da imagem pesa muito. A licitação do Maracanã vai para um time que não consegue nem lotar o seu próprio setor, que vergonha. Então eles têm essa rusga. Tem o fato deles não jogarem no Maracanã. O que faz com que muitos torcedores... Vou dar exemplo pro meu irmão. Meu irmão não é um torcedor que costuma ir no estádio. Mas talvez se a gente estivesse por lá, fosse um dia tranquilo, ele cogitasse ir, porque é no Maracanã e ele mora perto. Ele é vascaíno, né? Não deixei claro isso. Então tem esse fato também de alguns torcedores que não vão em São Januário. Mas no Maracanã vai. E que no nosso caso não tem essa, né? O torcedor tá sempre no Maracanã. E tem o ponto de que pra gente é um jogo menos relevante. É um clássico, é importante, eu sei. Mas o torcedor em si não tem dado a mesma, e eu acho isso errado, não tem dado a mesma, um foco muito grande nos jogos contra o Vasco. E querendo ou não, aí tem torcedor falando, tô economizando pra Libertadores, tô economizando pra ir num outro jogo, tô economizando... Beleza, mas assim, só pra avisar, vai dar merda na Libertadores. Vai dar merda, aviso a vocês, aconteceu isso no ano passado no Fla-Flu, e vai acontecer dessa vez na final do Carioca, né? E vai acontecer de novo. Vai dar merda na Libertadores. E por que isso? Porque vai faltar ingresso. Aí vai vir aquelas mesmas reclamações que enchem o saco. Eu que pago meu sócio e eu não consegui ir na Libertadores e não sei o que, não sei o que lá. Ok, reclamação justa, beleza. Beleza. É por isso que eu sou a favor da implementação no Fluminense. Eu não sei, alguém que é muito especialista pode me ligar aí e falar o contrário. Eu sou a favor da implementação do ranking de pontos. Você tem o ranking financeiro hoje, você tem as prioridades lá no sócio. Por exemplo, eu sou sócio prioridade 1. O meu sócio ele é mais caro e eu tenho a prioridade 1, é o Arquiba 100. Quem é sócio prioridade 2 só pode ser que ele compre com a sua esgotada, porque ele é sócio prioridade 2, a minha prioridade vem antes. Só que dentro da prioridade 1, precisa ter um ranqueamento, precisa ter uma subdivisão. E eu acho que pontuação por ida em jogos tem que ser um fator. Ah, Gabriel, mas o cara que é sócio de longe... Isso daí é uma discussão que, desculpa, pra mim, é insano. insano. Não tem como ser justo com todo mundo. Aliás, tem como ser justo sendo objetivo, não tem como ajudar todo mundo. Não vale muito a pena. Precisa ter um ranqueamento de pontos, porque o cara que vai no Fluminense Bangu, 9h30 da noite, ele precisa ter uma vantagem de estar no Fluminense e Argentino Júnior pela Libertadores na reestreia do Maracanã lá. Ele precisa ter, porque, cara, esse cara tá dando... E é só pra vantagem pra ele? Não, é pra motivar o cara que poderia ter ido no jogo. E ele falou, pô,
mas aí mó dinheiro, não vou gastar esses 30 reais aqui e tal. Motivar esse cara aí que ele vai falar, pô, senão eu vou ficar de fora do Argentino Júnior. Eu vou ficar de fora da despedida de Fred. Eu vou ficar de fora do segundo jogo da final se eu não for no primeiro. Eu sou a favor dessa pontuação. Então assim, eu vou falar depois disso. são vários fatores, são 1 milhão de fatores. Não é só um motivo, eu já listei vários aqui, do porquê da baixa presença. Agora, o ponto, eu volto pro ponto inicial, vou poder fechar o vídeo, senão vai ter quase 20 minutos e, enfim, como falei, que o papo era reto. O vídeo vai ser grande também. Eu sempre gosto de colocar aqui várias informações para vocês também terem a sua opinião. Não vamos deixar esse tipo de situação abalar de que a gente tem uma merda. Eu vi algumas pessoas iniciando debates como se a nossa torcida não fosse ao estádio. E cara, tem ido. Eu, assim, eu não sei, é porque, como eu falei, tem gente que nega a realidade, mas a nossa torcida ela tem um tamanho mais próximo do Botafogo do que o tamanho mais próximo do Vasco. Acho que isso é um fato. A distância em quantidade, principalmente no estado, ali na cidade do Rio de Janeiro, ela é mais... o Fluminense está mais perto. E a gente olha os nossos públicos como do Botafogo e a gente é bem superior. A nossa torcida é engajada. O nosso ingresso é baixo. O nosso sócio é baixo. Fala, Gabriel, o nosso sócio é baixo, tá? Pega uma média aí do Brasil aí, vê o preço do ingresso do Fluminense e o preço do sócio do Fluminense, você vai ficar bolado. Meia dúzia de times pagam mais barato do ingresso no sócio e são times como Cuiabá, times que querem que o cara que é corintiano vá no jogo porque ele mora na cidade. O nosso sócio e isso considerando que a gente está na cidade com um custo de vida bem alto, que é o Rio de Janeiro, comparado a outras cidades que são capitais. Então assim, o motivo financeiro eu entendo da pessoa que não tem, mas num cenário geral não dá pra gente reclamar de preço de ingresso e de valor de sócio, porque o nosso é barato. Ah, você discorda? Não tem como discordar, contra fatos não há argumentos. Não tem como você argumentar contra uma coisa que é fato. É mais barato que a galera. Então tem esse fator. E aí assim, o nosso público tem ido. Vou abrir aqui, ó, Fluminense Nova Iguaçu, 22 mil pessoas no Carioca. No Campeonato Carioca. Se você pegar a lista de maiores públicos do Campeonato Carioca, talvez... Aí o Gabriel Amaral ele vai entrar numa armadilha que é justamente o seguinte. É óbvio que o Fluminense vai ter mais público em Maracanã do que Vasco, do que Botafogo. Porque o Botafogo ele vai para o Engenhão, que é horroroso. E é por isso que vem muita pouca gente. O Vasco vai pro São Januário, que também é horroroso, e vem muita pouca gente. Sabe qual é a diferença entre São Januário e Engenhão pro Maracanã? É o tamanho. O Maracanã é maior do que os outros dois. Maior. Tipo, se você somar São Januário e Engenhão, dá quase o tamanho do Maracanã. As pessoas às vezes não têm ideia do que é Maracanã. Maracanã é enorme. Maracanã é enorme. Então, não... Vamos lá. Ele vai falar aqui várias coisas, mas já está importante sobre isso. Falei, ó, 40 minutos de vídeo no meio. Bom, e aí você tem um outro lado, que é o lado, por exemplo, do Leandro Dias, que faz vários comentários, né? Vou até achar para vocês aqui os comentários dele. Mas é sempre importante, né, a gente pegar justamente esse lado, o lado do Leandro Dias, que é importante a gente falar sobre. Vamos lá. Vamos comentar aqui os tweets que ele tá falando, vamos lá. (9 de 2 de 2023) e continua lá dentro de tricolor cobrar tricolor em presença de arquibancada. 11 anos sem título relevante e zero mobilização para cobrar dirigente. Concordo completamente disso. E aí, vamos pegar aqui várias respostas que ele já teve aqui. E eu, tipo assim, entendo o que quer dizer, vamos pegar aqui, porém, este jogo é um clássico. A torcida tem a obrigação de fazer presente e não virar chacota mais uma vez pela ausência de público.
Estando presente, o time sente a pressão de cobrança. Se fosse contra o time menor de pressão, não reclamaria. Tem Flu e Vasco todos os anos no Maracanã. O que não tem todos os anos é o Flu vitorioso em sintonia com a torcida. Eu acho que tem sintonia sim. Sintonia muito negativa da torcida. Eu já falei várias vezes isso. E aí, do tipo... e aí ele fala aqui, assim... Entendo tudo isso. Só não me comove. Quero ganhar troféu de campeão. Não de quem botou mais torcida. Até porque time campeão aumenta a torcida. E é mais do que natural o Vasco lutar o Maracanã. Torcida grande, espremida em São Januário e com poucos jogos no Maracanã por ano. Realmente, às vezes a gente valoriza justamente isso. Vamos comentando sobre o que queria. Não vou falar sobre o que está falando aqui. Estou falando o que o Leandro Dias está falando. Preguiça dessa discussão. Mobilização para cobrar de gente, time forte e campeão não tem. Nunca teve. Torcida do Vasco é bem maior. Mas a discussão não deveria ser essa. E aí realmente a gente vai poder ter vários e vários temas ali. Então é interessante, né? Eu sou um cara que gosto muito de ver todos os lados. E vamos lá. Vários pontos aqui. Primeiramente, o público falar sobre a questão de tudo que aconteceu, tá? Por que a presença de público em 2022 foi realmente uma presença de público do tamanho de nível de campeão brasileiro? Eu acho que a gente tem que ter essa noção sobre isso. E aí a gente tem que notar que essa presença de público, eu já falei tantas vezes essa coisa, mas que eu vou falar de novo. Essa presença de público, ela se deu muito por conta do Fred e do fim da carreira do Fred, que já estava anunciada desde o início do ano. No início do ano, o Fred só veio falar assim, eu só vim para encerrar a carreira. Então todo mundo sabia que o Fred encerraria a carreira naquele ano. Então, falar assim, não sei o que, a torcida do ano passado, assim, a torcida do ano passado e tudo que aconteceu ano passado, de fato, não condiz com a realidade. Eu acho que uma das coisas que muita pouca gente está falando é isso. A torcida do Fluminense e o desempenho do Fluminense condiz com a realidade do clube? Não. Realmente falando, não. E também, e aí do tipo, ponto 2. Realmente falando, a gente não tem um fator espetáculo. A gente não tem nada de espetacular esse ano. O Flamengo, mesmo perdendo o Mundial, ele tem um fator espetacular. A volta dos melhores jogadores no meio campo dele. O Gerson. Você pode achar que não é nada, mas é um grande jogador. A gente, por exemplo, está vendo nitidamente... olha só que absurdo. Um time que estava na Série B, que era o Grêmio, e adivinha, magicamente, o time, por ter Luizito Soares, se transforma no maior expoente lá do Rio Grande do Sul. Tanto que eu estou escutando várias vezes, várias coisas de torcedores do Internacional, quanto também de torcedores do Grêmio. E sabe o que me coloca aqui na minha mente? Que realmente a situação virou. Nota, o Internacional foi o segundo colocado no Campeonato Brasileiro em 2022. Mas o que acontece? Segundo colocado... Sabe o que significa segundo colocado? Nada. A entrada para uma Libertadores. Sério? Sério mesmo que você vai falar isso na minha cara? É sério? Segundo colocado significa 0 títulos. Mas o que significou então pro Grêmio? Significa um jogador de nível internacional, um dos melhores, se não for o melhor da posição de centroavante, porque Cristiano Ronaldo, ele tá agora como centroavante, mas ele não é centroavante, ele é ponta.
Ele sempre foi jogado na ponta. E realmente por conta de ele tá muito mal fisicamente, ele tá jogando no meio. É por isso que ele tá falha. E é por isso que ele falha sempre nos campeonatos europeus. E é por isso que ele foi mandado embora. Mas no Grêmio tem essa situação toda. No Flamengo tem essa situação toda acontecendo. Ganhou 2 títulos ano passado. Então a torcida vai querer ir pra esse ano. E aí, quando a gente teve a oportunidade de ter pelo menos um jogador de nível expressão mundial, que é o Thiago Silva, ele dá um banho de água quente, um banho de água fria, um banho de água fria e cadê o excepcional pra gente ver? O ano passado o excepcional foi o Fred. Pego do ano retrasado. Verifica se realmente não há uma diferença enorme. A gente vai voltar ao normal. Cara, é muito absurdo, cara. É muito absurdo. É muito absurdo as análises das pessoas. 2022 foi um ano atípico muito por conta muito por conta da questão do Fred. Muito por conta do encerramento da carreira do Fred. Esse ano não tem nada grandioso. O Fluminense não foi buscar nada grandioso. Enquanto isso, a gente escuta vários e vários times falando sobre jogadores grandiosos. Que realmente chamam público. A gente tinha um que pra mim era muito simples. Que era o Thiago Silva. Marcelo. Esquece, Marcelo. Meio que você não quer, cara. Você vai chamar público pra quê? Você vai entrar no campo e ver o quê? Um Ganso? Que realmente chamava o público lá atrás, mas por conta de várias situações, hoje não chama tanto público. Chamou lá atrás. Você viu, chamou lá atrás. Aí sabe o que eles fizeram? Tiraram o Ganso. O público esqueceu do Ganso. E é isso. O que tem de excepcional? Hoje, fala de verdade, Você que é torcedor. O que tem hoje de excepcional do Fluminense? O que você vê quando você observa o Luiz Soares no Grêmio, do nada, tava na Série B, foi pra Série A e contratou o Luizito Soares. A gente tem o Flamengo, que também é ótimo jogador. Ótimos jogadores. A gente tem o Palmeiras, que tá voando, sempre ganhando o título. E que realmente motiva as pessoas. O que te motiva? De fato. Eu concordo com o Leandro Dias. Eu acho que o Gabriel Amaral nunca fala sobre isso. Eu tenho essa reclamação. E olha que eu gosto muito do Gabriel Amaral. Mas o que motiva? O que é o extraordinário? O extraordinário, cara, era realmente, tipo assim, chegasse o presidente do clube e falasse assim, olha só, a gente vai te dar até o tal dia pra você escolher se quer ou não vir pro Fluminense. A gente vai aceitar a situação do contrato. Eu falei lá que eu nunca falaria, mas infelizmente tem que falar. Aceitar esse contrato ali, beleza. A gente vai te dar aqui o papel, você não vai rasgar. Agora, se você não assinar esse contrato, esquece de vir pro Fluminense. Esquece. E colocava lá, falava assim, ó, vamos fazer aqui, ó, uma reunião falando assim, ó, o Thiago Silva não quer vir pro Fluminense. Para de enganar a torcida. E realmente isso daí tudo acontece. Coloca lá também, mesmo que não seja um cara que seja de relevância enorme, Marcelo.
Coloca lá. Seja realmente um técnico, um gestor, um presidente realmente que realmente valeu todos aqueles votos. E fala assim, ó, o Marcelo não quer vir. Mesmo sendo chutado da Europa. Porque está sendo chutado. Não adianta que ele jogar mais. Não adianta. Não adianta. O Olympiacos foi a pior decisão dele. A pior decisão dele. Eu falei. Então, quer dizer, o que tem hoje de extraordinário no Fluminense? O que você tem hoje de realmente você ter vontade de ir pro estádio? De você ter a certeza que o seu time não vai ser campeão. Porque não tem nenhum jogador extraordinário no time. Eu tenho muito mais certeza que o Grêmio, mesmo sendo o Grêmio, podendo ganhar o Campeonato Brasileiro, do que o Fluminense. Só por conta de um merda de jogador. Desculpa pela palavrão. O que eu tô te falando, só para encerrar aqui, é a situação que, se você olhar tudo, o que a torcida foi escanteada, e muito por conta da própria torcida em si, a torcida própria eu falei diversas vezes. E não adianta. Não adianta. Então, eu só queria que a torcida me respondesse uma última coisa. Você quer ver o Fluminense campeão ou não quer? Eu vou te responder uma coisa. A gente vai ter que perder muita coisa. Mas muita coisa. O que você se propõe a perder para ganhar lá na frente? Aí vai ter que perder técnico, porque Fernando Diniz não vai ser não é um técnico razoável para ganhar título. Vai ter que perder vários jogadores. Vamos ter que acertar essa dívida enorme que o Fluminense nunca acerta, que já era para ter uma SAF há muito tempo. Até jogadores de nível mundial no Fluminense. Porque sinceramente mesmo, falar que não tem ninguém da SAF querendo o Fluminense, vendo que bilhões de matérias saem do Fluminense lá fora, que eu já falei, que eu já cansei aqui, ó. E ó, já tinha até na lista aqui, ó. Eu ia fazer o vídeo. Mais uma matéria. Jornal inglês. Da Inglaterra, você pegaria da Inglaterra, da Itália, da França, da Alemanha, de Portugal, da Espanha, falando sobre o Fluminense. Mas você acha que isso é relevante a ponto de que realmente os caras, pô, sinceramente mesmo, os caras falam assim, cara, calma aí. O Fluminense cria isso tudo? O Fluminense criou o Richarlison, criou o Evanilson, criou o Thiago Silva, criou o Marcelo, criou o Luiz Henrique, criou o Nonato, porque o Nonato não foi do Inter. O Nonato foi do Fluminense. O Fluminense cria. Cara, porra, se eu pegar esse time, se eu vender da forma que eu quiser vender, se eu montar um time bom pra ganhar o campeonato, eu sei que na cria da liga de base vai ter lucro pra caramba. Então desculpe, torcida. Mas é isso. Eu falei, esse vídeo vai ter 60 minutos. Tô até esperando aqui, ó. 54. Só pra comentar aqui pra vocês sobre tudo que tá acontecendo. Realmente a nossa torcida é menor do que as outras? É. Menor do que a do Vasco, menor do que a do Flamengo? É. Eu falei novamente. Na minha concepção, a relação é: se você pegar 10 vezes uma relação de 10 pessoas, ou seja, se pegar 100 pessoas, mas eu vou dividir em 10 para as pessoas entenderem, ficaria, você vendo o primeiro extrato, 5, 3, 1. O segundo, 5, 3, 1.
5 Flamengo, 3 Vasco, 1 Fluminense, 1 Botafogo. Aí você veria em pelo menos 3 oportunidades de 10, ou seja, 7 ficariam na mesma situação, 5, 3, 1, 1. E as 3 únicas que não teria essa relação de 5, 3, 1, 1 seria 5, 3, 2, 0. Que aí você tiraria o torcedor do Botafogo e colocaria o torcedor do Fluminense. Essa que é a relação. Hoje. Não precisa falar de dados, não precisa achar que não. Segundo as pesquisas, tipo, não. Não. É só você olhar a sua vida na sua volta. Fazer justamente o que sempre a psicologia primou de fazer. Que foi justamente a observação naturalística. É o que você está vendo, não mudando nada. Eu muito mais vejo tricolor do que botafoguense. Mas eu vejo bastante vascaíno e muito mais flamenguista. Eu preciso ter uma pesquisa me embasando isso? Não. Porque isso daí é algo que a insanidade bate na porta. Vamos fazer uma pesquisa para ver a quantidade de torcedores de cada clube do Brasil? É insanidade. Você não precisa ver. Tanto que, assim, novamente, por que o Flamengo tem muito torcedor em tudo quanto é lugar? Porque normalmente quando você vê lá, você vê um monte de gente com a camisa, sei lá. Você entra lá no Fortaleza, Ceará, e qual que é a terceira maior torcida de lá? Flamengo. Ah, mas você precisou de uma pesquisa? Não, eu só vi. Eu só vi. Último detalhe que eu quero falar importante é justamente com a questão do sócio torcedor. E do tipo, o grande problema disso tudo é que realmente, se você for ver aqui, ó, eu quero apontar para vocês sobre isso. Se você for ver aqui, ó, eu só quero apontar aqui um último problema grave, que é o seguinte, ó. Se você pegar e de fato ler isso tudo aqui, ó, você vai ter tantas coisas que são insanidade que foi o seguinte. Olha só. Arquibacem. 100% de desconto na arquibancada. Só isso aqui, eu falo assim, tá bom, mas por que eu tenho que pagar pro jogo contra o Vasco? Se você tá falando que é 100% de desconto. Então você deveria colocar aqui um asterisco. Eu sempre coloco um asterisco no meu canal. No meu banner tá lá asterisco. Prioridade 1 na compra de ingresso. Beleza. Um convidado. E ó, você tá vendo aqui que tem um asterisco aqui, ó. Tá vendo aqui, ó. Tá vendo aqui, ó. Ó, um convidado. Sabe por que tem esse asterisco? Porque olha só o que ele fala aqui embaixo. Era isso que tinha que ter o asterisco aqui também em cima. Nível 2 de acúmulo de pontos. De desconto, 10% de descontos. E direito a voto após 2 anos de contribuição ininterrupta. Ou seja, tecnicamente falando, isso aqui é uma mentira. E é isso que a gente olha. Assim, imagina que o cara compra e fala assim, cara, calma aí, agora eu tenho que pagar. Mas tá lá escrito lá que é 100%. Então por que eu tenho que pagar? Aí fala assim, não, mas a gente... É regulação, assim, o regulamento é maior do que a sua proposta. Então, você coloca um asterisco, por favor. E avise com os nossos torcedores com antecedência. Você está vendo como muitas coisas têm errado? Quantas coisas que eu sempre falo sobre a situação que realmente escalonou esse problema do Fluminense? E é isso. Rapaz, eu falei que vai ter 60 minutos e teve, né? 59 agora e eu vou ter que fazer aquele finalização, né, desse vídeo. Se inscreva no canal. Faça o triplo C, que é curte, comente e compartilhe. Minhas redes sociais estão na descrição desse vídeo. Eu peço desculpas porque realmente eu vi que diversas vezes estourou meu áudio. Mas eu peço desculpa porque realmente foi uma catarse minha sobre tudo que está acontecendo. Pix na tela. Vídeo todos os dias, 10, 12 e 20 horas. Vídeos especiais eu vou até falar, só pra gente ter noção. Vídeos especiais únicos às 12 horas.
E vídeos no Campeonato Brasileiro 10, 11 asterisco, 12, 20 e 21 asterisco. Fala que 11 e 12, 11 e 21 talvez não tenha, tá bom? Saudações tricolores, falo valeu. E desculpa pelos 60 minutos de vídeo.